Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesses que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meus irmãos e irmãs, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cante junto. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Só se você acredita, você vai cantar de novo. Só se acredita. O Senhor se lembra sempre da aliança. Durante a história do povo de Deus com este Deus, ou melhor, durante a história em que Deus foi escrevendo com o seu povo, várias alianças foram sendo feitas. Podemos dizer a primeira aliança, quando Deus pensou e criou o ser humano, ali já se deu a primeira aliança, porque quando Deus criou o ser humano, disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Era uma aliança tão forte, é uma aliança tão forte que nós nos parecemos com Deus. Veja, alguns padres antigos do início do cristianismo vai dizer que o pai, quando estava modelando o ser humano, tinha Jesus como modelo, tinha o filho, olhava para Jesus e colocava o nariz, olhava para Jesus e colocava a boca, olhava para Jesus, claro que numa visão alegórica, figurativa, mas para dizer que quando nós fomos criados, Deus quis que nós fôssemos a sua imagem e a sua semelhança. Isso já é a primeira aliança. Mas depois o homem cai, o homem peca, sai da graça de Deus, começa a ter medo de Deus, e aí Deus traz uma nova aliança com Noé e com tantas e tantas outras, e nós ouvimos hoje a aliança que ele faz com Abraão, até chegar em Jesus que nós ouvimos no Evangelho. Este Jesus está falando ao povo daquilo que seria a nova e eterna aliança, porque agora não teria mais necessidade do povo ter que renovar a aliança com os sacrifícios que faziam no templo de Jerusalém.
Agora não precisava mais imolar os cordeiros, não precisava mais do bode expiatório, tudo isso que os judeus faziam para tentar renovar a aliança com Deus. Não precisa mais, porque agora Jesus, Ele, ao derramar o seu sangue, Ele deixa esta aliança, Ele faz com que esta aliança se torne eterna. Independente do que nós façamos daqui para frente, a aliança que Deus faz com o seu povo é eterna, porque o derramamento de sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. E por isso que nós vamos ter constantemente acessos a Deus. Por isso que nós vamos ter constantemente essa possibilidade de nos aproximar dEle. Como vai dizer até mesmo o Catecismo da Igreja Católica, diz: nós sermos capazes de Deus. Só por nós mesmos nós não seríamos capazes de Deus, mas nós somos capazes porque Ele quis. Mas aí, no Evangelho que nós ouvimos, Jesus começa a dizer, começa a falar para os judeus, e aí os judeus fazem uma pergunta para Jesus: acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu também como todos os outros profetas? Quem pretende ser? Aqui essa pergunta que os próprios judeus fazem para Jesus. Jesus volta a pergunta para nós. Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. Se para eles, se para os judeus, Abraão era maior do que Jesus, nós podemos nos perguntar hoje, dentro de nós, o que é maior do que Jesus? Dentro de nós, o que é maior, o que ocupa mais espaço na nossa vida, o que ocupa mais espaço nos nossos dias, o que ocupa mais espaço nas nossas preocupações, o que ocupa mais espaço nas nossas decisões. Quem é que rege as nossas decisões? Quem é que rege a nossa escolha? Quem é que rege a nossa vida? Porque a pergunta que os judeus fazem a Jesus: por acaso és maior do que Abraão? É a pergunta então que Jesus volta para nós. Então o que é maior em você? Eu ou os outros, as outras coisas? Paremos para pensar um instante. O que ocupa mais a sua vida? Deus ou as outras coisas? As outras preocupações? Os outros sonhos, os outros projetos, as outras decisões, as outras escolhas? Nós estamos vivendo neste ano, como campanha da fraternidade, superar a violência. Aqueles que praticam essa violência, o que ocupa-os? Se eu estou falando ocupar, eu estou dizendo sim de um lugar. O teu coração é um lugar onde Deus habita, mas o que é que está habitando hoje o seu lugar? O lugar do seu coração? Se nós queremos lutar contra a violência, e vamos falar de todos e qualquer tipo de violência que nós temos, desde as pequenas às maiores, quem pratica uma violência está sendo ocupado por quê? Quem é invadido por uma falta de fé está sendo dominado pelo quê? Quem é invadido e dominado pelos vícios deste mundo, pelas ideologias deste mundo, pelas coisas que nos propõem e nós vamos comprando como qualquer coisa boa? Qual espaço que Jesus ocupa na nossa vida? Se praticamos a violência, vamos falar: não, mas a violência é lá o que está acontecendo na Síria, é o que está acontecendo bem pertinho aqui no Rio de Janeiro, é o que está acontecendo ali e acolá. Não, a pergunta não é o que é que está acontecendo lá fora, a pergunta é o que é que tem nos ocupado. Que tipo de coisa ou de pessoa tem nos invadido, nos ocupado e pior, nos dominado? Porque se os judeus perguntam para Jesus: tu és maior do que Abraão, significa que para eles, Abraão era maior do que Deus que estava ali à sua frente. Claro, eles não conheciam a Deus, eles não sabiam que Jesus era Deus, mas a pergunta para nós hoje é a mesma: o que é ou quem tem ocupado o lugar de Deus dentro de nós?
Mas aí nós precisamos ir à primeira leitura. Quem era Abraão para os judeus? Para nós entendermos a confusão que os judeus viviam, e que para nós entendermos também a confusão que muitas vezes nós vivemos, porque o que vivemos neste tempo é uma crise de líderes, é uma crise de referências, porque um povo sem referência assume qualquer coisa como referência. Um povo sem líderes, e eu estou dizendo, aquele que ocupa o nosso espaço, aquele que ocupa o nosso espaço, e quando eu falo aquele, eu estou falando com A maiúsculo. Um povo sem Deus assume qualquer coisa para ser Deus, e é o que nós estamos vivendo nos nossos tempos. Descartamos Deus, porque é muito mais fácil ter uma vida sem Deus, uma vida descomprometida de Deus, porque eu busco Deus quando me convém, eu busco Deus quando necessito, quando o sofrimento bate na minha porta, quando a enfermidade bate na minha porta, aí eu vou lá fazer promessa, aí eu vou lá atrás do padre pedindo um conselho para que o padre nos resolva o problema. Acho que os padres também vivem a mesma coisa. Quantas pessoas chegam para nós para que nós possamos resolver o seu problema? Espera aí, eu já tenho os meus, não vou resolver o problema de ninguém não. Não é que eu vou fazer assim para você, estou nem aí para os seus problemas, claro que eu não vou fazer isso. Mas espera aí, é muito fácil bater na porta de ajuda quando nós já fomos invadidos, dominados e conduzidos para onde nós não queremos ir por aquele que nós não quereríamos na nossa vida. É muito fácil buscar aqui. A pergunta é muito mais a fundo. Quem é Abraão hoje na sua vida? E você vai entender por que eu estou perguntando isso. Quem é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Porque, para os judeus, quem era Abraão? Primeiramente, a palavra vai dizer na primeira leitura: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma grande nação. Primeiramente, Abraão é o homem da aliança. É o homem que Deus escolheu para que a partir de Abraão começasse uma aliança com o seu povo, para que a partir de Abraão nascesse um povo, e este povo que tinha uma aliança com Deus. Abraão primeiramente era era como se os judeus olhassem para Jesus e falassem: quem é esse pé rapado? Me desculpa falar assim, desculpa Jesus. Quem é esse pé rapado que agora vai dizer que é maior do que Abraão? Eles até questionam: tu não tens nem 50 anos, como é que tu vistes Abraão? Porque Abraão para o judeu era o homem da aliança. Era aquele na qual eles acreditavam que a partir de Abraão eles teriam acesso a Deus. Tudo que eu disse no início. Porque Deus, como nós cantamos no Salmo, Deus se lembra sempre da aliança. E para o judeu, era Abraão aquele que ligava o povo a Deus. Então, primeiramente, era o homem da aliança. Mas não só. Abraão também era o homem da promessa, porque veja: farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Volta o Senhor dizendo: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, entre teus descendentes para sempre, uma aliança eterna para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives. O Senhor promete descendência e promete uma terra a Abraão. Abraão é o homem da aliança. Abraão é o homem da promessa. Por isso, volto a dizer, é tão difícil acreditar naquele pé rapado chamado Jesus que aparece dizendo: ei, eu sou maior do que Abraão. Não perca o que eu estou dizendo. Para o judeu é extremamente difícil agora dizer que Jesus era maior do que Abraão, porque Abraão foi o homem escolhido para Deus fazer aliança. Abraão foi o homem escolhido para que a partir de Abraão Deus prometesse descendência e terra. Mas não só. Abraão ainda, além de ser o homem da aliança, além de ser o homem da promessa, Abraão ainda é o homem
da submissão a Deus. Para que eu farei contigo uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus dos teus descendentes. A submissão, o homem da submissão, porque a partir de então, o povo não tinha mais deuses. O povo iria ter agora somente um. O povo não iria mais viver na idolatria a partir de Abraão. Não. O povo agora iria ter somente um Deus, porque Deus não fala para Abraão, a partir de agora eu serei um dos teus deuses. Não. Deus fala, a partir de agora eu serei o teu Deus, o teu único Deus, e o Deus também da tua descendência. Como é que agora aparece esse Jesus no Evangelho, dentro do que Abraão era para o judeu, o homem da aliança, o homem da promessa, e porque a partir dele não existe outro Deus. Não existia outro Deus, porque Deus não falou para Abraão, para que eu seja um dos teus deuses. Não, Deus falou para que eu seja o teu Deus. Deus falou para Abraão dessa maneira. Como é que agora aparece alguém que é maior do que Deus, do que Abraão? Mas aí, com a pergunta que eu fiz no início, quem é maior do que Deus na nossa vida? Nós precisamos nos perguntar. Porque o judeu fazia aliança com Deus a partir de Abraão. O judeu cria, acreditava piamente na promessa que Deus tinha feito para o povo a partir de Abraão. E o povo se submetia ao Deus de Abraão, não a outro. Porém, se algo é maior do que Deus na minha vida, como Abraão era maior do que Jesus para o judeu, significa que eu tenho que perguntar: com quem eu estou fazendo aliança? Com quem que eu estou acreditando? Em quem eu estou acreditando nas promessas? E estou colocando a minha vida, confiando a minha vida às promessas de quem? E mais ainda, a quem eu estou me submetendo para adorar? Por isso a pergunta: quem é maior do que Deus no seu coração? Fica mais simples agora respondermos. Nós fazemos aliança somente com Deus? Ou será que nós fazemos alianças partidárias às vezes? Sim, porque este ano nós vamos entrar neste ano eleitoral e já tem muita gente fazendo aliança partidária. Aliança comercial. Eu me uno a você porque você vai me dar alguma parte. Eu me torno sócio com você. Eu me torno sócio das suas situações. Eu me torno sócio dos seus bens. Porque eu também vou investir, porque eu também vou dar. Então nós somos sócios, fazemos uma aliança, fazemos um pacto. Fazemos alianças que muitas vezes nos fazem submeter a fazer coisas ridículas. Ridículas. Fazemos alianças porque acreditamos que agora aquela pessoa trouxe uma novidade. E vamos nos submetendo, vamos desobedecendo, vamos sendo pessoas extremamente intolerantes. Porque estamos fazendo alianças com aquilo que está ocupando um espaço maior do que Deus dentro de mim. E aí também essa pessoa me promete muita coisa. E eu vou acreditando nessas promessas. Abraão era o homem da promessa, foi a Abraão que Deus fez a promessa. Por isso que para o judeu era muito difícil acreditar acreditar no pé rapado Jesus, sendo que ele estava dizendo agora que ele era maior do que Abraão. Porque foi a Abraão que Deus prometeu descendência, foi a Abraão que Deus prometeu terra. E agora? O que esse tal de Jesus está me prometendo?
Por isso que nós nos vendemos com as promessas dos outros. E o nosso tempo é um tempo das promessas materiais. Enquanto que Jesus não nos promete bens materiais, isso aí é na teologia da prosperidade, que não é na Igreja Católica. Deus não vai pagar a conta de ninguém aqui. Se quiser vender a alma, vai vender lá naquele lugar que você sabe muito bem. Porque na Igreja Católica Deus não promete pagar a dívida de ninguém. E tem muito católico que faz uma dívida, compra um iate, aí depois vai lá e vai querer que Santa Edviges paga. Coitada da santa. Ou vai para Santo Expedito, que é o Deus, o santo dos impossíveis. Para que foi cutucar o impossível? A promessa que Jesus faz não é para esta vida. Ele prometeu vida e vida em abundância no céu. Ele prometeu, na casa do meu pai há muitas moradas. Se você está aqui hoje se vendendo para ter uma casinha, vendendo o seu voto para ter uma casinha nesses projetos aí, claro, aqui eu não estou dizendo que não devemos fazer. O problema é que nós vendemos não somente o nosso voto, mas vendemos a nossa alma. E Deus não está te prometendo nada neste mundo. Como eu sempre digo, o nosso negócio não é com ninguém deitado numa rede lá na praia, tomando aguinha de coco. É muito bom isso, né? Se a imagem, ainda bem que a cruz está até tapada aqui, para facilitar o nosso esforço de olhar além deste pano. Nosso negócio não é com... Pensou Jesus ali deitado na rede, na haste da cruz? Seria muito fácil acreditar nesse Deus, gente? Seria prazeroso acreditar nesse Deus? Porque é muito bom, é prazeroso, é gostoso fazer negócio com quem vai nos prometer vida boa. Mas o que esse rapazinho, que está dizendo que é maior do que Abraão, nos disse? Se você quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e vem e segue-me. Mas dentro de uma proposta dessa e uma outra, se você quiser me seguir, vende a tua alma e você vai ser rico. Sua família vai ser maravilhosa, você não vai ter mais problema nenhum. Um dia, muito tempo atrás, não tanto, estava no meu primeiro ano de padre. Nas minhas primeiras férias como padre, ficava olhando para a minha mão assim, meu Deus, essas mãos foram ungidas, eu posso absorver a pessoa, aquela coisa de primeiro ano de padre, e que eu quero manter acesa dentro de mim até meu último suspiro. Mas aí uma dessas mulheres que quer ler a mão, andando lá no centro de São Paulo, quis ler a minha mão. Eu vou lá e vou falar. Eu falei assim, eu vou ver o que essa bruaca quer falar de mim. Ela pegou minha mão. Claro que ela não queria essa mão, né? Ela queria essa porque essa aqui tem um anel. Para fazer dente de ouro. Aí dei a minha mão direita para ela. Aí ela olhou para mim. Na vida financeira, grandes promessas, mas também grandes dívidas. Falei, Jesus amado, eu vivo da providência. Na vida afetiva, não faça nada ainda, mas a sua esposa está se engraçando para outra pessoa no trabalho dela. Aí ela pergunta, o senhor tem filhos? Eu fiz, não menti. Falei, tem. Não falei se era carnal ou se era espiritual. Foi a única coisa que ela acertou. Seus filhos vão te dar muito trabalho. Eu falei, dá mesmo. Ô, raça que me dá trabalho são os filhos de Deus. Se eu tivesse vendido a minha alma para aquela mulher, porque depois eu falei assim, olha, primeiro que eu fiz voto de pobreza. Segundo, que eu não casei porque eu sou padre. Terceiro, que os meus filhos dão problema sim. Isso você acertou. Mas nenhum deles são filhos carnais. Antes de ser meus, eles são de Deus. Então quem tem que cuidar é Deus. Eu só vou falar o que Deus tem que falar para eles.
Quantos de nós acreditamos em promessas assim? Em horóscopos. Tem católico que não sai de casa sem ler o horóscopo. E se você está lendo, deixa de ser hipócrita. Está lá, hoje, cor vermelho da paixão. Vai ser do sangue que você vai ser atropelado, descarado. Estou rogando praga não. Na vida afetiva, um futuro promissor. Arrisque. Se jogue nos braços do amado. Vai. Quando você vê, eu tinha uma Calé que você está se jogando nos braços dele. Que Deus o tenha. E aí? O que Deus está te prometendo não é futuro promissor, não. É vida e vida em abundância no céu. É isso que Ele te prometeu. Deus não está te dizendo que nesta terra você vai ser rico e sem problemas. Ele disse que na casa do Pai tem muitas moradas. Por isso que para o judeu era difícil. Porque Deus para Abraão tinha prometido terra e descendência. E agora chega esse tal de Jesus pé rapado, que é esse homem que vem lá da Galileia. Vem lá daquela terrinha chamada Galileia. Nasceu em Belém, o coitado, ainda foi para lá da Galileia. Quem é esse? Nós somos doutores, nós somos estudiosos, nós sabemos de onde vai vir o Messias, nós sabemos disso, nós sabemos daquilo, tudo babaca. Porque enquanto estamos presos nos nossos saberes, deixamos de fazer a experiência com a verdade de Deus. Deus está prometendo a você uma aliança eterna. E essa aliança eterna, eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Essa é a submissão. Por isso que é muito mais fácil descartar Deus do nosso dia a dia. Por isso que tem muito católico frouxo. Que quando chega alguém lá na porta da sua casa, ei, vim trazer uma palavra boa. Você é católico? Porque esses charlatões só querem saber do católico, porque o católico é besta. Porque o católico já foi iniciado na vida com Deus, mas não conhece este Deus. Foi iniciado, aí já está meio caminho andado. E aí vai lá e faz o quê? Maria? Aquilo é uma barriga de aluguel. E você, sua vaca, que nem teve condição de ser barriga de aluguel de Deus? Com perdão da palavra, a vaca. Imagens? Vocês adoram imagem? Nós não adoramos imagem, não. Você tem foto de algum familiar seu na tua casa? Você fica prostrado lá diante daquela foto, adorando aquela foto? A imagem é para nos recordar o céu. Por isso que nesses dias de Quaresma as imagens estão cobertas, para que nós busquemos ainda mais afinco. O que as imagens nos revelam? Revelam imagens, histórias de pessoas que já trilharam um caminho e estão no céu. É isso que a imagem revela. Nós não adoramos imagem. E muito católico besta, frouxo, covarde e ignorante, que não tem consciência do que está sendo falado dele dentro da igreja católica, vai lá embora. Se vende a alma porque eles vão prometer. Eu era isso, eu era aquilo, agora eu sou... E o resto você sabe. Eu sou. Isso aí. Vendendo a alma para o diabo e deixando muita gente, até com torneira de ouro, palácios e tantas outras coisas, com seu dinheirinho pobre. Com seu dízimo. Aqui eu não estou dizendo para não dar o dízimo, não. Eu só estou dizendo, dízimo é de dar de coração. Não é obrigação. É para quem que se reconhece tão agraciado por Deus que faz um pouquinho para sustentar o templo. Não como obrigação. Amados irmãos e irmãs, quem tem ocupado o lugar de Jesus na sua vida? Vamos ficar em pé? Estica aí os braços para cima. Estica a coluna enquanto o ministério começa a tocar alguma coisa ali. Fecha os teus olhos.
E responda a você essa pergunta: quem tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? O que tem ocupado o lugar de Deus no teu coração? As preocupações? As inquietações? Aquele amor bandido? Aquele vício? Aquele pecado? Aquela ideia grandiosa e bonita? Aquela novidade? A educação dos teus filhos? O que tem roubado o lugar de Deus no seu coração? Para os judeus era muito difícil aparecer Jesus e agora dizer que era maior do que Abraão. Mas para nós não é difícil, porque nós já conhecemos esse Jesus. Porque é nele que a aliança se faz, que foi prometida a Abraão. É nele que todas as promessas feitas a Abraão se realizam. E é a ele que nós nos submetemos, porque ele primeiramente veio ao nosso encontro. Nós não nos prostramos diante de alguma coisa que está distante de nós. Nós nos prostramos diante deste Jesus que veio até nós. Não são as nossas idas à missa, mas é o encontro com Deus. Dele primeiramente que vem ao nosso encontro. Não são as quantidades de terços que nós rezamos, mas é Ele que nos apresenta a sua mãe. Não são as novenas que nós fazemos aos santos, mas a santidade que os santos trilharam e viveram, é Ele que nos apresenta como sinal de exemplo a ser seguido. Quem tem ocupado o teu coração, meu filho e minha filha? Seja muito sincero em responder à pergunta que Jesus faz sempre: você me prefere a todos os outros? Você me prefere a todas as outras coisas? Você me prefere ao teu pai? Você me prefere à tua mãe? Você me prefere ao teu esposo, à tua esposa? Quando Jesus pergunta isso, Ele não está falando para você abandonar tudo isso. Não, não é. Ele está dizendo: eu estou no primeiro lugar no teu coração? Eu ocupo o maior espaço no teu coração? Ou as preocupações, ou os amorzinhos ocupam o primeiro lugar? Sejamos sinceros a Deus agora. O que tem ocupado o teu coração? Põe a mão no seu coração e repete comigo: Jesus, Jesus, neste dia, eu quero te preferir eu quero te preferir a todos a todos e a todas as coisas. e a todas as coisas. Jesus, Jesus, que o Senhor ocupe que o Senhor ocupe o maior espaço no meu coração. o maior espaço no meu coração. Jesus, Jesus, eu quero fazer aliança somente contigo. eu quero fazer aliança somente contigo. Jesus, Jesus, eu quero me confiar eu quero me confiar somente às tuas promessas. somente às tuas promessas. Jesus, Jesus, eu quero me submeter eu quero me submeter à tua santa vontade. à tua santa vontade. Não é anular a minha, Não é anular a minha, mas submeter a minha à tua, mas submeter a minha à tua, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. tu és o meu Deus. E com essa pergunta E com esta pergunta que o Senhor fez a mim hoje: que o Senhor fez a mim hoje, quem é maior do que eu dentro de você? Eu quero responder: Jesus Jesus é o maior. é maior. Jesus Jesus é o Senhor. é o Senhor. Jesus Jesus é o meu Senhor. é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E na minha vida, E na minha vida,
Eu não quero que exista outro Senhor. Eu não quero que exista outro Senhor. Somente Jesus é o meu Senhor. Somente Jesus é o meu Senhor. Eu declaro hoje Eu declaro hoje o senhorio pleno de Jesus na minha vida. o senhorio pleno de Jesus na minha vida. Jesus, Jesus, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu Salvador. meu Senhor. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui para te curar. Se você sabe, canta. Eu sou o que sou. Sou um Deus. Sou um Deus de amor. Estou aqui. Estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.